Olha eu de volta para trazer para você a segunda parte do meu testemunho, do poder de Deus operando na minha vida, na minha casa, na minha família. Então eu quero contar para você agora um pouco do meu testemunho referente ao meu esposo, a conversão dele, como aconteceu, para que você possa ser edificado através do testemunho da minha vida, amém? Então eu quero falar um pouco sobre o meu esposo, como Deus agiu na vida dele. Um homem que não gostava de crente, que nunca tinha lido a Bíblia, que era idólatra e que de repente a sua esposa diz: eu vou me batizar e eu vou me converter. Então isso para ele foi um choque. Eu sei que não foi fácil também, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus já tinha escrito uma história para mim e para o meu esposo. E o que aconteceu? Eu tive que perseverar. E talvez você que está ouvindo esse testemunho tenha algo acontecendo na sua casa parecido ou igual à história que eu passei. Talvez o teu esposo não quer ir para a igreja com você, não quer saber de crente, não quer saber de se converter. Mas através do meu testemunho eu quero que você receba força nesse dia, meu irmão, minha irmã, talvez a tua esposa, não importa, é o teu filho, mas que você receba força e ânimo através do testemunho da minha vida. Então o meu esposo, ele não queria nem saber de igreja, muito menos, ler a Bíblia. Ele não conhecia nada das Escrituras, mas, eu com toda a sabedoria que Deus me deu, porque a sabedoria vem do Senhor, não é de mim, não é de você, a sabedoria vem do Senhor e a gente precisa orar ao Senhor para que Ele possa nos dar mais sabedoria, para a gente saber lidar com essas situações. Então todas as vezes que o meu esposo era usado pelo inimigo para falar coisas, para me machucar, para me magoar, eu sempre falava com o Senhor: eu sei que não é o meu esposo, que o meu esposo jamais iria falar isso pra mim, jamais iria agir dessa forma. E eu lutava com armas espirituais, eu lutava contra os demônios que agiam na vida dele. E a minha luta não era contra a carne, não era contra sangue. Sempre digo isso para as mulheres que eu acompanho, para os casais que eu acompanho: a gente não pode lutar contra as pessoas, porque essa é a vontade do inimigo. Que eu e você olhe para o marido, olhe para a esposa e queira lutar contra esta pessoa. Mas eu quero te dizer que a nossa luta é espiritual e nós só vamos vencer essa guerra se nós pegarmos as armas certas, e são armas espirituais. Porque se nós olharmos dessa forma, como a palavra do Senhor diz, nós não vamos ter raiva, nós não vamos ficar magoados com o nosso cônjuge, porque nós sabemos que não é a pessoa, mas é o inimigo usando a pessoa. Então a nossa luta é contra o inimigo, não é contra a pessoa. E foi assim que eu venci, sabe? A guerra, a batalha travada dentro da minha casa, do meu lar, foi assim que eu venci. Olhando não para o meu esposo, mas para aquilo que agia na vida dele. Principados e potestades, para o inimigo que agia através da boca dele, através das atitudes dele. Então assim, para você entender, meu irmão, minha irmã, quando eu não era convertida, o meu casamento era muito melhor em termos do começo da minha conversão. Porque o meu esposo, ele bebia socialmente, Esse socialmente que as pessoas chamam: bebe final de semana. Era assim que ele bebia. Bebia sexta-feira à noite, sábado e domingo. Quando eu me converti, ele passou a beber de segunda a segunda. Por isso que muitas pessoas desistem de servir Jesus. Por isso que muitas pessoas falam bem assim: antes de eu ir para a igreja era melhor. Agora que eu fui para a igreja as coisas ficaram pior, porque o inimigo não vai cruzar o braço quando eu e você está fazendo a vontade do Pai. Quando eu e você está deixando de fazer as coisas, as velhas práticas. Então o inimigo vai se levantar furioso e ele vai tentar nos parar. Mas abra o teu olho espiritual, não deixe que o inimigo venha te paralisar. Porque foi assim que ele agiu na minha vida, e assim a estratégia do inimigo, ele não muda, a estratégia dele é sempre a mesma. E aí eu não olhava como assim: agora eu tô indo para a igreja, tá pior. Eu sabia que Deus tinha uma vitória para minha vida e eu queria alcançar aquela vitória. Eu almejava aquela vitória e eu permaneci ali em oração. E quando eu ia orar, meu irmão, minha irmã, é algo assim que eu sempre falo quando eu ministro sobre o meu testemunho. Quando eu ia orar, o meu esposo, de madrugada, se ele me visse de joelhos no quarto, orando, ele ficava achando que eu estava ficando era maluca, sabe? De madrugada tá orando também. Sabe o que eu fazia? Eu levantava de madrugada para ir ao banheiro. E no chão do banheiro eu me prostrava com a cara no chão e eu orava e eu clamava pelo meu esposo, pela conversão do meu esposo. E quantas noites da minha vida eu orei com a cara no chão do banheiro.
E outro dia eu ouvi o testemunho de uma irmã que ela contando para mim, uma não, duas irmãs, né? Diferentes irmãs, uma me contando que o filho, né, que estava perdido nas drogas, e o dia que ela ouviu ministrando esse meu testemunho na igreja, ela chegou na casa dela e ela passou a orar dentro do banheiro com a cara no chão, clamando pelo filho dela. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o filho dela hoje está na presença do Senhor, se casou com a mulher de Deus, está com a família linda, abençoada na presença do Senhor. E às vezes a gente não entende, né? Mas o Senhor pega naquilo que está no nosso coração, na pureza do nosso coração. Né? Uma outra irmã também disse que fez a mesma coisa, assim, orando por uma outra causa, né? Para alcançar uma vitória. Ela também foi para o banheiro, bateu a cara no chão, orou, clamou ao Senhor e Deus também deu a vitória. É no banheiro que está a vitória? Não, meu irmão. É na fé, é no teu coração, é na pureza do teu coração. É lá que está a tua vitória. Se eu orar no quarto, eu orava no banheiro, por quê? Porque eu não tinha oportunidade de orar no meu quarto. Porque se eu orasse no meu quarto de madrugada, o meu esposo iria implicar. Então eu ia no banheiro e aproveitava de madrugada e já orava ao Senhor. E assim Deus foi ouvindo as minhas orações, Deus foi atendendo as minhas orações. E eu me lembro assim de quantas irmãs que eu conversava no ministério onde eu me converti, e elas falavam de 10, 12 anos na presença do Senhor e os seus esposos ainda não haviam ido para a presença do Senhor. E eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não vou esperar 10, 12 anos. Senhor, eu tenho pressa. E eu dizia, Senhor, apressa. Porque eu tenho pressa, Pai, e eu sei que o Senhor também tem. E eu clamava ao Senhor para o Senhor apressar na minha causa. E Deus ouviu o meu clamor e Deus se apressou. Quando eu me converti, eu me batizei no mês de junho e eu coloquei uma causa diante do Senhor. Nessas minhas orações dentro do banheiro, eu coloquei uma causa diante do Senhor, além da conversão do meu esposo. Eu falei que ainda naquele ano em que eu me batizei, eu iria me casar, porque eu só morava junto, né, amaziada. E aí eu disse para o Senhor, Senhor, ainda este ano eu vou me casar. Mas o meu esposo não queria nem saber de casar comigo, porque era aquela velha história, amigado com fé, casado é. Já estava tantos anos junto, já tinha 6 anos junto, então não tinha necessidade na mente dele para casar. E aí eu comecei a orar, né, nessas minhas orações da madrugada e clamar para o Senhor. Eu falei, Senhor, ainda este ano, levantei um propósito diante do Senhor e eu falei, ainda este ano eu vou me casar em nome de Jesus. E ali foi oração, choro, clamor nos pés do Senhor e com todo jeito, com toda a sabedoria para me casar e para a honra e glória do Senhor Jesus, no dia 18 de dezembro daquele mesmo ano eu me casei. Mas falando assim no testemunho parece tão fácil, né? Em 6 meses eu falei para o Senhor, ainda esse ano eu vou me casar e eu me casei. Mas esse processo de 6 meses só sabe eu e Deus que passamos por ele. Porque quantas investidas de Satanás para que o casamento não saísse e mais, para que a separação acontecesse. Mas eu agia com muita sabedoria, porque o Senhor me dava muita sabedoria. E eu me calava diante das situações, eu chorava nos pés de Jesus. Eu não abria minha boca para não ter mais contenda dentro da minha casa. Então, mesmo meu marido bebendo todos os dias, mesmo, né, o meu esposo, em vez de melhorar, piorando, mesmo assim eu permanecia em oração para que ele fosse liberto da bebida. E quando ele me pedia uma latinha de cerveja, eu ia lá na geladeira, pegava e eu ungia, sabe, a lata de cerveja. Eu falava, Senhor, vai ser a última que ele vai tomar. E ele bebia mais uma, mas todas as vezes que eu buscava, eu dizia, vai ser a última. E eu ungia aquela lata e eu declarava para o Senhor que era a última. E até que chegou o dia da última latinha. Mas às vezes não é no tempo e na hora que eu e você quer que aconteça, mas vai acontecer. A gente só precisa permanecer no propósito. Precisa perseverar no propósito. A gente não pode desistir diante da circunstância, porque tudo que o diabo quer é que eu e você desista. Tudo que o diabo vai fazer é nos mostrar que não está valendo nada o que nós estamos orando, o propósito que nós estamos fazendo, mas eu quero te dizer que está sim. Há uma semente plantada no mundo espiritual e não é em vão. Nenhuma oração, nenhum choro, nenhum clamor, nenhum propósito diante do Senhor, nada é em vão. E ali naquele meu propósito, Senhor, este ano eu vou casar. Quando estava, no mês de novembro, com muito carinho, eu consegui convencer o meu esposo de se casar, de dar os nomes, para se casar. E ali, então,
ele foi, né, deu os nomes para a gente se casar no mês de dezembro. Mas ele disse, eu não quero pastor para fazer casamento. Eu não quero na festa nossa que vai colocar louvores, música de igreja, não. Eu quero as minhas músicas. Falei, tudo bem, conversei com o meu pastor e o meu pastor falou, amém, minha filha, seu casamento já está abençoado por Deus, você só precisa fechar a legalidade e não se preocupe com isso. Meu pastor muito sábio, e então eu fui para o cartório para me casar e o meu pastor não pôde ir no cartório porque ele não queria o pastor lá. Na minha casa foi feita a recepção, foi feito um jantar e ele colocou a televisão, colocou os rasqueados cuiabano, colocou as músicas que ele queria, sabe, do jeito que ele queria. Eu não bati de frente. Tudo eu deixava do jeito que ele queria. Né? O meu pastor participou, a minha pastora participou, os irmãos da igreja participaram, sabe? Não estavam felizes naquele ambiente, que não era um ambiente gostoso para ficar, mas estavam ali para honrar o meu convite. Muitas das vezes, meu irmão, a religiosidade faz com que a outra pessoa que está chegando morra na fé. Por quê? Porque no momento que mais precisa dos irmãos do lado, que mais precisa do pastor do lado, sabe o que a gente ouve? Eu não posso estar na mesa dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores. Eu não posso estar numa festa dessa e abandona na hora que a pessoa mais precisa. Mas graças a Deus que o meu pastor, a minha pastora, muito sábios e sabe, esteve do meu lado, não porque estavam felizes com aquele ambiente, mas para honrar o convite, para me apoiar naquele momento. E os irmãos também estiveram ali juntamente comigo. Passou o jantar, todo mundo foi embora, quem quiseram, né, ficar bebendo, ficaram. Teve cerveja, tudo do jeito que ele quis. E ali, né, o Senhor me deu a vitória de eu poder me casar. Outras mulheres talvez iriam pensar bem assim, eu prefiro separar, eu não vou me casar não, porque antes de eu me converter, o homem bebia sexta, sábado e domingo. Agora que eu me converti, ele bebe todos os dias. Mas eu quero te dizer, minha irmã, se você tem esse pensamento, eu quero que o Senhor mude o seu pensamento hoje, que o seu pensamento seja segundo a vontade do Senhor. Porque Deus, Ele não foi lá escolher o teu marido, Ele não veio escolher o meu marido, fui eu que escolhi, foi você que escolheu. Mas agora que já está com Ele, agora eu vou te dizer algo para você, lute por Ele. Agora que você já está com ela, meu irmão, lute por ela. Não abra mão do seu casamento, sabe por quê? Porque abrir mão do casamento, separar, divorciar, é muito mais fácil do que lutar por Ele. Mas isso nos faz ser derrotados e não vitoriosos. A vitória está em perseverar e vencer. Aí está a nossa vitória. Então eu quero que este meu testemunho sirva de incentivo para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento, para a sua família, para aquilo que você está passando e talvez você está pensando em desistir. Não desista. Não abre mão, porque Deus vai te dar a vitória. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, o meu casamento aconteceu em 6 meses. Porque Deus é muito bom e Ele ouve as nossas orações. Mas nós precisamos perseverar para alcançar a vitória. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, a perseverar nesse propósito. A perseverar diante dessa circunstância, dessa situação que você se encontra. Não desista, não desanime, não abre mão, porque Deus vai te entregar a vitória da mesma forma como Ele entregou para mim. E eu vou estar voltando, meu irmão, minha irmã, com mais uma parte do meu testemunho, de como foi a conversão do meu esposo. Eu contei como foi a conversão da minha família, como foi a minha conversão. Agora eu estou falando como foi o meu casamento em 6 meses depois de convertida. E depois eu quero trazer para você como foi a conversão do meu esposo. Amém? Que você possa assistir o próximo vídeo, você possa assistir a próxima etapa do meu testemunho. E depois você que tem o seu testemunho, eu vou deixar aqui na descrição o meu e-mail. Envia para mim o seu testemunho, porque esse canal é um canal de testemunhos e eu quero contar o teu testemunho aqui. E talvez você que está passando hoje por uma situação parecida, na hora que você tiver a tua vitória, envia também o teu testemunho. Não importa qual área que Deus agiu, conta o milagre de Deus na sua vida. Envia para mim o seu e-mail, que eu quero contar aqui no canal, o testemunho da tua vida, do que Deus fez na tua vida, na tua história. Amém? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Se você gostou desta mensagem, gostou desse testemunho, deixa seu like para dizer que você gostou e, se possível for, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ser edificadas através desse testemunho.
para que mais pessoas possam perseverar diante do que está passando e vencer. Talvez você está assistindo esse vídeo e você está lembrando de alguém que está passando por algo parecido. Envie essa mensagem. Envia para essa pessoa, para que ela possa ser edificada, ser fortalecida na sua fé. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, continuando o testemunho da minha vida, do que Deus operou na minha casa, na minha família. Amém?